Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, o primeiro podcast de cerveja artesanal gravado num estádio de futebol. Eu sou Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF, mas na verdade esse não é mais um Hora Copo, né, Érica? Não é só mais um Hora Copo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse Hora Copo super especial, é o 10º episódio e é um episódio, gente, especial pra gente comemorar o quê? O Réveillon. E quem Tá chegando aí 2022. Para quem não me conhece, eu sou Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. Estou aqui em colaboração com a cervejaria RAF e este episódio vai ser a nossa derradeira deste ano, né, Fernando? Exatamente, a gente vai até de branco, pro Réveillon, né? Exatamente, entendeu? E como final de ano, né, virada de ano, é aquela época que as pessoas fazem promessas pro ano seguinte, né, novos hábitos, perder tantos quilos, ler tantos livros. Que tal um novo hábito de fazer cerveja em casa? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vou falar um pouquinho das histórias quando eu fazia cerveja, o nosso convidado também. E tem um convidado aqui que está querendo aprender a fazer cerveja. Então você cola nele que a gente vai ensinar o que fazer e mostrar o que não fazer também. Exatamente. Será que ele vai aprender, hein? Será, hein? Será? Vamos ver. Vinícius, né? Vinícius, seja muito bem-vindo. Se apresenta para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Oi, gente. Então, essa ideia, eu tô com 2 planos para 2022, sabe? Aprender cerveja em casa, né? Fazer em casa. E começar o CrossFit. Eu não sei se eles casam, mas assim, estão aí. Olha, tão segundo junto. o professor Pi, um abraço, professor Pi, que já esteve aqui com a gente na Hora Copo, cabe e muito. Cabe. Né, Tem tudo a ver, para fazer cerveja é trabalho braçal, né? Exato. É verdade, já é um exercício ali, né? Exatamente. Já tá os dois, E então. combina tanto que aqui na arena a cervejaria RAF é do lado da base, que é o box de CrossFit aqui. Então, Pronto, assim, então já tá Olha tudo aí. certo. Deu Não tô match. destoando, né? Porque eu pensei, vai Não, tá tem certinho, tudo a ver. ok. E para completar a mesa e falar também sobre alguns perrengues de cerveja artesanal, está aqui mais uma vez Lucas Pires, que trabalha lá na RAF, na área administrativa, mas também fez muita cerveja em casa, né, Lucas? Fala galera, eu tô honrado de estar aqui de novo e realmente eu fiz cerveja em casa por mais ou menos uns 2 anos e meio com a galerona. Quero até mandar um beijo para Alan, Tefinha, Guerra, que me acompanharam nessa jornada de aprendizado. E hoje eu trouxe algumas histórias também para compartilhar com vocês da época em que a gente começou do zero até montar uma pré-cervejaria, que a gente chegou bem longe. Bem-vindo, Lucas. Valeu. Lucas que já esteve com a gente no episódio 6. Se você ainda não ouviu ou não viu, vai lá, né, gente? Vai lá, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e também no canal do YouTube da Cervejaria RAF. Se inscreva no canal, minha gente. Tem lá o episódio completo, tem também os cortes e você vai poder conferir todos os episódios, né, Fernando? É isso aí. Mas falar de cerveja de bico seco não combina, né? Então vamos abrir nossa primeira cerveja aqui. Vamos lá. Gostei. Vamos começar por qual cerveja? Hoje a gente vai começar pela Nísia, nossa Nísia. Vitibia, cerveja de trigo. Vou mostrar aqui na câmera para focar o rótulo. Né? Cerveja com casca de limão siciliano e semente de coentro. Podem passar seus copos aí. Vamos nessa. Quer dizer que, então, neste episódio, você, ouvinte, que quer aprender a fazer cerveja em casa, continua com a gente, porque vai ter muitas dicas aí, né? Acho que o Lucas vai ensinar aí uns pontos pra gente. É isso, Lucas? Vou tentar, mas a gente tá com uma especialista aqui na área, na nossa frente, então qualquer coisa, qualquer deslize, Fernando está a postos. Fernando tem muitas histórias de perrengues que eu já soube que ele vai compartilhar, viu, Porque gente? quando eu comecei, foi... Já tinha alguma coisa, né? Não foi como os primeiros, mas ainda tinha muito mato para ser aparado. Então, Eu cheguei, era tudo mato. Lucas, quando é que você começou a fazer cerveja? Nossa, eu tava no final da minha graduação e o pessoal fala que... Opa, peraí, já faltou o brindar, brinde né? aqui. Faltou. Acelei aqui. Não, pode continuar Gostei. falando, vamos lá. Então, eu comecei a fazer cerveja no final da minha graduação. O pessoal fala que a engenharia química é a engenharia etílica, né? De certa forma, essa fama tem um pouco de verdade. Eu me juntei com os amigos que estudavam comigo, que foram o Alan, a Tefinha e o Guerra, e a gente começou no início com a ideia de produzir hidromel, que também é uma bebida fermentada. E aí a gente foi maturando, a gente foi vendo que, tipo, cerveja é bem mais legal, cerveja... É um mundo mais vasto para a gente desbravar aqui. A gente começou a trocar um assunto e a gente foi para cerveja. E no início, a gente só tinha a parte teórica dos processos, mas a gente não era completamente virgem do assunto, né?
E aí a gente começou a estudar juntos, a gente fazia reuniões, começamos a comprar os primeiros equipamentos. Eu lembro que a gente ia naqueles sites chineses, a gente fazia a feira, tipo, comprando tudo de qualidade duvidosa no início para fazer os testes. E aí a gente começou a primeira lição que a gente aprendeu foi só justamente... contextualizando, você é engenheiro químico, não é isso? Sou engenheiro químico, isso. E aí, a nossa turma, tipo, era uma brincadeira, assim. A gente nunca, tipo, vamos falar cerveja e tal, que é legal e tal, vamos ver o que é que a gente poderia aplicar da engenharia, né, nesse tipo de processo. E começou com brincadeira. Então, tipo, a gente realmente comprava as coisas sem levar tanto a sério. Só que, de repente, a gente começou a ver que era uma coisa incrível, assim. Era um mundo a ser desbravado, tanto pelo fato dele ser muito interessante, como também foi justamente no período que eu falei no episódio anterior que eu estive aqui, que eu comecei a desbravar o mundo das cervejas. Então eu começava a provar sabores diferentes e eu ficava tipo, caraca, eu tenho que fazer isso. Imagina se eu conseguir fazer isso. E aí, os olhos brilhando, a gente começou a trabalhar juntos, a comprar equipamentos melhores, a levar realmente a sério. E aí a gente realmente começou a fazer na garagem. A gente fez algumas bateladas, criamos uma logo e começamos a brincadeira só com entre a gente. E aí os amigos dos amigos... Nossa, aí mas tinha até logo. Tinha o quê? Rótulo? É uma brincadeira bem complexa, não é? Uma brincadeira grande, né? Passou do iniciante aí, não é não? Meu. Qual era o nome? Era Parabelo o nome. Parabelo. É aquele, né, pagodeiro? Na verdade, é uma palavra que tem muitos significados. Tipo, o parabelo é uma palavra que deriva do latim parabellum, que significa, tipo, pronto pra guerra, algo que está sempre pronto para o que deve vir, pra batalha. Gostei. Só que essa palavra, ela foi usada na década... Eu não sei o ano exato, mas ela foi usada por uma fabricante de armas que criou uma arma que virou lendária, principalmente na época da Segunda Guerra. Só que no sertão nordestino, onde a informação era passada de maneira mais precoce e tal, as pessoas começavam a chamar parabelo qualquer outra arma. E isso começou a virar um sinônimo de inventividade. Na época do cangaço, principalmente, as pessoas faziam as próprias armas para lutar contra a opressão, para caçar, para entrar na bandidagem, enfim. Elas criavam armas para lutar com o poder do governo, que tipo, tinham armas originais e tal. E essas armas caseiras eles chamavam de parabelo, linguagem pejorativamente. E a gente começou a perceber que essa palavra, além do significado do latim e desse contexto histórico, ela também tem a questão dela ter aparecido em várias poesias que a gente gosta. Por exemplo, o Lenine, que é engenheiro químico também, e em uma das músicas dele ele detalha o cenário nordestino e tal, e ele fala que, tipo, para lutar contra os flagelos tem que estar de parabelo na mão. Então era um símbolo, tipo... Nossa. De tipo inventividade. Você não tem recurso, então você faz o seu recurso para lutar. E tem tudo a ver com fazer cerveja em casa, porque o cara que vai fazer cerveja em casa, ele não tem um aparato muito caro, né? Não tem uma estrutura. Então ele é um professor pardal ali, o rei da gambiarra. Essa é a verdade. e até já para ajudar Vinícius aqui, pelo que você falou e pela minha vivência, é muito mais fácil começar a fazer cerveja em casa se tiver alguém ajudando ali. Tem que ter alguém para ser auxiliar, é isso? Não precisa. Eu, por exemplo, eu fazia sozinho. Tá. Eu morava em João Pessoa. Porque eu achei a brincadeira de Lucas achei muito complexa. Gente, ele não eu tô brinca aqui. pouco, ele não. foi da cerveja. O nome. A Lenine. Assim, eu tô aqui assim, ainda processando a história que não Lucas não é brincadeira trouxe, pouca. entendeu? A sua começou a minha foi mais tranquila. Assim, eu morava num apartamento sozinho em João Pessoa. Eu trabalhava lá. E aí eu tinha muito tempo livre e tal, e decidi arrumar um hobby. Já tinha alguns amigos que faziam aqui em Natal, e aí decidi fazer cerveja. Sozinho num apartamento. E aí eu fazia 20 litros. Só que assim, fazendo sozinho, dá muito trabalho, porque tem um trabalho braçal ali. E você erra muito, porque é muita coisa para prestar atenção. Por mais que você tenha um processo ali para anotar e tal, é legal você ter alguém ali para prestar atenção junto com você, porque se alguma coisa passar batido... Passou. Outro ver, né? Exatamente. E se for alguém com experiência, é até bom, porque você evita vários erros que eu cometi, por exemplo. Você já aproveita, viu, Vinícius? Essa pra poder, né? Lucas, vamos aqui, já me ensinar, vamos ajudar, né? Que você já sabe brincar bem. Exato. É verdade. Mas, olha, eu não comecei com rótulo, com nome, com nada. Não, eu ia fazer uma pergunta. Essa minha pergunta, assim, qual é, primeiro, antes do rótulo, né? Qual é a coisa mais fácil de você cometer o erro?
Você já falou ali de qual o processo aí que é mais fácil da pessoa... Você pode errar muito com tempos e temperaturas. Porque, assim, fazer cerveja é basicamente você cozinhar o grão, né? Você vai precisar de uma panela grande, como se fosse uma feijoada, alguma coisa assim. Vai cozinhar o grão, depois vai separar o grão do líquido, falando a grosso modo. E depois vai ferver esse líquido e misturar lúpulo, depois vai botar para fermentar. Só que tudo isso tem tempos determinados e temperaturas determinadas. Só que, tipo, você vai deixar a mostura, que é a parte do cozimento do grão, vai ficar ali 1 hora, mais ou menos. Você vai ficar 1 hora olhando pro grão ali, né? Você vai fazer outras coisas e tal. Então é fácil perder o horário ali. É fácil, às vezes, a temperatura... Você deixa um termômetro para ver se a temperatura está no range ali que você quer. E aí, como você vai fazer outra coisa, é comum também isso sair um pouquinho. Então, você ter uma pessoa para dividir ali ajuda muito. Sem falar daquela questão, né? O pessoal fala, tipo, em qualquer missão ou em qualquer objetivo, tipo, o importante é o objetivo ou é a jornada? Eu acho que é a companhia, né? Tipo, uma coisa bacana, tipo, quando você começa a dividir um hobby com outras pessoas e quando se encontra em um problema, em alguma coisa que a gente precisa usar a criatividade, você tá com alguém para ajudar a pensar ou para resolver, porque realmente no início o perrengue é o que não falta, assim, de ter que se desdobrar para resolver alguma coisa e tal. Exato. Então, basicamente, o que é que você vai precisar? Além dos ingredientes, que hoje é muito mais fácil de comprar. Quando eu comecei em 2013, tinha que achar, tinha tipo 2 lojas na internet, né, que vendiam. Não tinha nada aqui perto, nem nada. Hoje em dia já tem lojas aqui em Natal, físicas, que você vai lá, o cara já monta até uma receita para você. Ó, você tá aqui, sua receita prontinha e tal. Ou na internet também, né? Você compra, eu quero fazer uma cerveja, uma Witbier. Aí o cara vai lhe dar o kit completo já para começar. Isso é recente? Antes não era assim? Hoje já tem uns 3 ou 4 anos que isso é comum, né? Antes até tinha também, mas era muito mais difícil. Eram poucas opções, então você queria fazer uma cerveja específica, às vezes não tinha o kit pronto. Quer dizer, uma pessoa que quer começar hoje a produzir cerveja em casa, ela consegue comprar o kit já com todos os ingredientes, todos os equipamentos até uma necessários. Básica ali. Exato, consegue. Tudo bem que depois, uma das coisas mais legais que eu acho de fazer cerveja é montar a receita. E você ter autoria, né? Pô, quero uma cerveja mais vermelha, uma cerveja mais amarga. Isso eu acho o máximo, sabe? Montar a receita. Mas para começar a entender o processo, é legal. E é fácil comprar isso pronto, né? O que é que você não consegue comprar assim, pronto? Se você que na parte de fermentação e maturação, você precisa controlar a temperatura mais baixa. Então, muita gente usa uma geladeira específica para isso. Então, precisa ter um espaço, né, para ter uma geladeira, um frigobar, ou alguma coisa que você consiga controlar a temperatura. E isso você não vai comprar assim, na internet e na loja de insumo. Né? Eu, por exemplo, eu comprei algumas de segunda mão, porque é uma geladeira básica que você precisa, e um controlador de temperatura que existem tutoriais na internet, é fácil de instalar também. Quer dizer, tem que ser uma geladeira própria para a produção, é isso? Exato. A pessoa não pode usar a geladeira de casa? Não, porque vai ocupar muito espaço. E também a temperatura que fica na fase de fermentação, por exemplo, você vai deixar ali, dependendo da cerveja, em torno de 16 a 20 graus. É uma temperatura muito alta comparada à que a gente usa na nossa geladeira em casa. Então, eu comprei uma de segunda mão, deixei lá na cozinha do lado, ou na área de serviço, do lado de algo que eu já usava. E eu usava só para cerveja. Então, quando eu terminava o processo, ia para um balde alimentício, né? Que pode ser um desses baldes de manteiga grandão, sei lá. Ou então compra um balde só para isso. E botava ela em temperatura controlada. E aí tem vários processos de controle e tal. Mas o básico é isso. Você consegue comprar hoje equipamento e ingredientes prontos na internet, ou até na sua cidade, aqui em Natal já tem para vender. A única coisa que você vai precisar comprar fora é uma geladeira. Né, Lucas? Eu acho que é isso. Basicamente, eu lembro que quando eu comecei, a gente pegou uma geladeira de segunda mão, só que ela era uma geladeira muito ruim, né? E aí a gente teve que improvisar. A gente comprou um controladorzinho, encontramos na internet um cara lá, um indiano com um sotaque bem difícil de entender, sabe? Explicando a fazer exatamente o que a gente precisava. Aí a gente que programou o controlador para economizar. Sei que a gente fez o nosso próprio fermentador e, tipo, foi muito bacana o processo de aprender, sabe? Porque eram coisas assim que, tipo, poxa, eu nunca vou usar isso, sabe? Tinha opções que também eram baratas, mas ainda assim o nosso orçamento não cabia. Então a gente teve que ser que nem os parabelos. Né, uma maneira ali de encaixar com o bolso, né? Foi muito legal, foi bem bacana mesmo. E aí, o que é que são esses equipamentos, né? Só para ficar claro. São muitas etapas, mas são etapas relativamente simples. E como o processo é longo,
você não vai precisar fazer uma ciência de foguete ali para o negócio funcionar, Sim. não. Então tá bom, já gostei dessa parte. É bom, né? Simples. Que até eu acho que é legal, Fernando, a gente comentar aqui o seguinte: você trabalha com comunicação, né? Você é jornalista, sou jornalista, né? Exatamente. Não tenho nada da área de engenharia e nem da área de Exato. química. Então, vamos com calma. Então, o que você vai precisar de pelo menos 2 panelas grandes, tipo de feijoada, vai depender do volume que você quer fazer. Uma dessas panelas a gente vai usar para cozinhar o grão, que é a primeira etapa. Na verdade, antes disso, a gente vai moer o grão. Né? Então, tem um moinho, e pode ser manual mesmo, desses que você prega na mesa e moe ali. Você vai pegar o malte, que é um dos ingredientes, e vai passar por esse grão para moer. Esse grão moído vai ser cozinhado em uma dessas panelas grandes. Né? Aí vai ter um tempo, que depende da receita, mas gira em torno de 45 minutos a 1 hora, numa temperatura em torno de 60 a 70 graus. Isso você vai estar lá na sua panela, você pode esquentar no seu fogão de casa, ou eu, por exemplo, eu gostava de usar aqueles fogareiros de acampamento, que fica no chão mesmo. Porque pelo menos eu não tinha que levantar a panela nem nada, eu deixava já no chão ali. Porque é bem pesado, né? Pra quem não Dependendo tá do acostumado. volume que você for fazer, né? Tipo, eu Sim. fazia 20 litros, e aí tinha que botar o grão ali, acabava ficando uma coisa de uns 20 e poucos quilos e tal. Isso é um problema. Eu lembro que a gente ficou mó feliz quando a gente pegou uma panela de 90 litros. A gente ficou tão feliz, mas tão feliz que a gente esqueceu do problema. Como é que a gente vai virar esse negócio quente? Como é que a gente vai fazer essa transfer? Eu sei que tipo, tá todo mundo... Gente. Faltou crossfit. Faltou Era nessa hora. E aí? Como vocês eu lembro fizeram? que a gente, tipo, todo mundo feliz, e de repente, no meio do negócio da fervura, a Guerra para de sorrir e começa a ficar pensativo. Aí, de repente, eu percebi o que ele tava olhando, aí eu parei também. Eu não O acredito, drama. Quem nossa. vai fazer isso? Pronto, esse é um dos... Tá, mas vamos lá. Como vocês solucionaram? Agora eu fiquei verdade. curiosa. Nossa, eu lembro que a gente pegou aqueles panos de prato e tal, e a gente molhou com água fria, aí botou nas mãos de todo mundo, e todo mundo virou bem rápido. Foi horrível. eu tive esse problema também, porque como eu fazia no fogareiro do chão, depois você vai ter que separar o líquido do grão. E essa primeira panela você vai ter que passar para uma segunda panela para só ferver o líquido. E aí eu tive esse problema também. Pô, eu tava com o negócio no chão, eu não tinha nada de espaço para botar embaixo, né? Para passar para outra panela. Aí eu tive que improvisar e botar em cima da pia da cozinha, porque como eu morava sozinho, não tinha ninguém para reclamar comigo. Aí eu botei em cima da pia da cozinha, que não era 90 quilos, né? Então era tranquilo. E aí eu botei a outra panela embaixo. Aí eu abri, porque a panela normalmente vem com uma válvulazinha, uma torneirinha. Aí eu abri a válvula e foi escoando o líquido para debaixo. Mas quando eu olhei assim, caramba, e agora? Ninguém saiu queimado, né, nessa Não, situação. Ok. Aí cada perrengue tenso, tem uns momentos que a gente olha assim e fala, tipo, que Deus me abençoe e me perdoe ao mesmo tempo, viu? Porque... Depois, como eu trabalhava numa obra lá, Sim. aí eu pedi pro pessoal da marcenaria fazer um negócio próprio para fazer isso. Olha só, já aproveitou, Aproveitei né? ali, né? Mas, por exemplo, no caso de alguém que vai começar, né, assim, qual é a orientação que vocês dão Pronto, em relação pra- a essa questão pra do esse peso caso, né? mesmo, né? O ideal é você ter uma configuração que já vá ficar até o final do processo. Então, tem gente que compra, a gente chama de... Tem uns stands, né? Com fogareiro, só que aí tem que mandar fazer, é um pouquinho mais caro. Mas é a solução ideal. Não precisa disso para começar, que aí você tem 2 ou 3 níveis de fogareiros. Então, tem um que é mais alto, que é onde você vai botar essa panela primeira, vai passar esse processo de cozimento que eu falei. Quando você quiser passar para mais baixo, é só você abrir a válvula que ela já cai. Então ela já vai por gravidade normal. Só que para isso você tem que ter uma estrutura que normalmente é feita de ferro, ou aço, alguma coisa assim. Mas Tem- fazer muito é opção ou tem que fazer mesmo? É melhor fazer, né? Porque melhor o tempo fazer, é é melhor gasto. fazer. É um Tipo, eu processo não tinha demorado, isso. né? Eu não- Querendo Gente, eu vou ou não- continuar com o meu exercício de levantamento de copo, tá? Aí vocês produzem aí as cervejas, entendeu? E eu fico Tá aqui bom. nesse serviço de É levantamento aquela de copo. coisa, Vini, tipo, às vezes Porque, o olha, processo... é perrengue. Tô achando. Nada, é porque Gente. assim, falando é muita coisa. É né? muita coisa. Pra quem não conhece, né, o processo, mas imagina existe você ir também pra o lado bom, É, né? você vai pra uma Conta reunião isso. de amigos, aí você chega com a sua Com a cerveja. sua. E a Isso aí. receita? É legal. De onde é que veio sua primeira receita? Os dois aí. Que eu já fiquei pensando nisso. Pronto, eu fazia o que eu gostava de tomar, né? Então eu fazia muito IPA, que é um estilo que eu gostava muito e gosto até hoje. E aí eu ia pesquisar em sites, fóruns, tem muito fórum gringo que tem muita coisa legal. Aí eu olhar quais são as referências. Se eu quiser uma cerveja com um sabor mais tal, você vai usar esse lúpulo.
E aí existe um software chamado Beersmith, que ele Deus abençoe quem inventou o Beer Smith. é muito bom. E é muito barato. Tem até versão gratuita, eu acho. Não lembro agora. Tem para estudante, eu acho, né? Não sei. Deve ser aqueles softwares... Não lembro também. Repete o nome, se Beer, puder soletrar de também para os cerveja em ouvintes. inglês. Sim. Smith, de Agente Smith, do Matrix. Ferreira, né? No- Tipo, Beer Smith. Que inclusive este episódio vai ao ar quando Matrix 4 já estiver em cartaz. Eu queria só empolgado. deixar essa deixa aqui, né? Deixar essa deixa foi horrível, mas enfim. É só lembrar, né, que, enfim, para os fãs de Matrix. Aí no Beersmith você consegue ir simulando, né, a receita que você quer fazer, e ele vai dando alguns parâmetros. Tipo, vou usar esses maltes aqui, essa quantidade, ele vai dizendo, essa cerveja vai ficar com tanto de álcool, vai ficar assim. Então ele ajuda muito você a... Até na hora das medidas também, né, Feito? Durante o processo ele já tem como predizer alguns resultados para você saber se o que você... Até, tipo, durante o processo, se tá tudo ok com o esperado para o que você quis Exato, porque fazer. quando você vai fazer a receita... Bacana. É um aplicativo também? Ou- Eu Ele não sei tem se aplicativo. tem um aplicativo. Tem Na aplicativo. época eu usava só o software. Eu acho que o aplicativo é de graça e o software é pago. Talvez. O software é um Nossa, pouco eu mais gostei. completo. Mas esse é uma mão na roda, porque, como eu falei, né, você vai ter um processo lá que vai ter que controlar a temperatura. Se essa temperatura estiver diferente, você pode até... era para estar 65, mas acabou ficando 70. Você consegue manipular isso no programa e vai saber como a receita vai ficar com esse desvio, entendeu? Você vai dizer, ficou com 70, ele vai dizer, então já que ficou com 70, então ela vai acabar desse jeito, entendeu? Isso é bem legal. É, muito massa. E também tem a questão do YouTube ser a melhor universidade de todas, tem né? muita Tipo, coisa hoje no YouTube. é a melhor forma. Vai de Só vendo vídeo, colocar lá vai como fazendo. produzir Tem Tem cerveja. muito canal hoje, né, Fernando? Principalmente agora que as coisas começaram a democratizar mais o assunto cervejeiro. Então tem muito canal, tipo, de entusiastas, de pessoas até, tipo, com playlists do zero, tipo, mostrando o passo a passo, curiosidades, como fazer tal coisa. E também tem um livro para How to Brew, né? Acho que é John Palmer, não sei, Exato, alguma coisa assim. exatamente. Que é considerado a bíblia de quem quer aprender a fazer cerveja, porque ele dá tudo do zero, assim, tipo... Começa do zero mesmo e vai até um nível bem, tipo, bacana, assim, de... você já tem um conhecimento para criar suas próprias receitas e tal. Interessante. Ô, Vinícius, mas assim, você jornalista já chegou o quê? Tirando as dúvidas, vocês perceberam, gente? Ele já foi assim, ó, eu já questionando, fico tirando as dúvidas e perguntando, tudo sou mais. curioso. Mas eu também sou curiosa e eu quero saber um pouquinho da sua história, né? Assim, qual é a sua vontade? Por que você tem essa vontade de produzir cerveja? Nossa, eu acho que assim, tem uma hora na vida da gente que a gente tem que fazer umas coisas diferentes, né? Sair da zona de conforto. E eu fiz 26 anos e tenho uma lista de 26 coisas para fazer. Resolvi colocar no meio, por que não, né? Comecei a me envolver com a RAF, conhecer mais e falei, quero aprender mais dessa área também. Inclusive, quando você chegou, eu fiquei, esse rapaz aí tava lá nas fotos da RAF, né? É que nós estamos aqui com os, Tava. assim, a gente pode dizer os blogueirinhos, né, da RAF. Você que segue o @cervejaria RAF, com Já certeza viu. vai identificar, né? Tanto o Vinícius como o Lucas. E sempre foi assim, alguém fala, ei, vamos ali ver uma coisa da RAF? E aí, estou aqui. Vamos É só sobre ver uma isso. coisinha, fotos. Entendeu? Só uma coisinha. É tipo aquele ditado, né? Sentou e sorriu, a conta dividiu. Eita, lá, Essa eu não tinha ouvido ainda. Aqui é soldado no quartel, tem que trabalhar. Né? Então vai estar na sua lista de metas 2022. De é sobre 26 isso. coisas pra fazer. Entre elas, fazer cerveja. E agora sim, já que eu sei que a pessoa tem que fazer com um amigo, já vou até estender o convite. A Mica, minha amiga, ela vai me ajudar a fazer, entendeu? Que, inclusive, né, os ouvintes que estão acompanhando a gente pelo YouTube não estão vendo a Mica, mas a Mica está aqui com a Ela gente. está entre nós. Ela está entre nós. Ela vai me ajudar a fazer esse... Já tem que ser quantos litros de uma vez? Não precisa ser muito, não. Pode ser até Tá bom. 10. Pode ser 10? Que aí 10 você faz no fogão de casa, tranquilo. Tá bom, então E é fácil de carregar, esses 10 fácil. primeiros. Aí Luquinhas e Fernando vão ficar só ali dando aquela... E aí, Fechou. será que foi? Então, Tutorial. Eu Na vou hora de querer carregar. ver essa hashtag primeira cerveja. Aí você Eu vou vai só querer ver lá nos experimentar. stories. Você vai levantar o copo? Eu já tô convidada para Tá levantar o copo? convidadíssima. Olha, E olha. acho que até o final do programa você já iria
Você deveria dizer, tipo, que nome você daria pra sua primeira cerveja? Não, Luquinhas, sério, a sua escolha de nome humilhou. Eu vou tirar o nome de onde? Pois Não tem como. Eu achei Chega que com a era o história do pagodeiro. sertanejo, as armas antigas, aí foi pra Lenine, aí quer Vou que ter que você fazer uma indique. Qual o pesquisa desafio? histórica, uma coisa assim, me Pô, debruçar em Gente, casa. Para mim, o melhor nome de cerveja que eu já escutei foi Vaca Intergaláctica. Porque eu olhei assim, cara, que negócio absurdo. E ele é muito chamativo, ele é muito tipo. Qualquer pessoa que viu uma cerveja com o nome Vaca Intergaláctica, tipo. O que é, né? Exato, Como assim? Como De onde assim, veio? cara? Tipo, É mesmo. Não, Os eu nomes acho da que Track Beer são muito bons, né? Buraco de minhoca. em não direção ao sei o sol quê. Buraco brilhante. de minhoca. Eu acho que esse é um processo que eu ainda tenho. É mais difícil que a cerveja, eu acho, o nome. Vamos com calma, vou pensar. Uma vez eu fiz uma cerveja para uma festa da Serva que eu botei o nome... Já chegou o disco voador. Genial, Grande cara. Chaves. Era o negócio do Chaves, né? Era Episódio lendário de a quando senha do Chaves quando seu barriga chegava. Tava vai passar vindo. madruga saber. Gente do céu, Eu adorei. Faz Boa. tempo, viu? Eu não queria Genial. dizer não, mas eu nem lembrei de cara. Eu lembrei agora com Não, vocês essa falando. é histórica, essa não tem como. Gente. Referências grandes, assim, eu acho que igual a de Lucas. Bateu, sério. Vini, mas pronto, a gente falou de uma coisa aqui nessa brincadeira que eu acho que é importante para quem quer fazer cerveja. Começar com pouco, né? Porque 90 quilos a gente já viu que dá muito trabalho. 90 litros. Nem pra Não, mas eu subir. não comecei com 90. Então, assim, 10 litros é um bom número porque você consegue movimentar tranquilo e dá para fazer, inclusive, no fogão de casa, porque você não precisa de uma chama de alta pressão nem nada. E o balde, quando você vai fermentar, é pequeno também, então às vezes até cabe na geladeira que você já usa. Se você não tiver muita coisa, mora sozinho, como eu morava. Já tá mais tranquilo, né? Então ajuda. Agora, qual é o nível que a pessoa começa a misturar com fruta, com coco, com não sei o quê? É quando que você já não está satisfeito. Você quer sair da zona do conforto que você saiu primeiro. Entendi. Você já quer. Já é um segundo passo, então. Já Porque, acaba- quando você bota essas coisas, você perde um pouco do controle do negócio. Porque quando você Tem que deixar bota rolar. o malte, não sei o que, vai fermentar, você sabe quanto de açúcar vai ter ali para fermentar. Quando você bota uma fruta, você não sabe quanto de açúcar tem ali, né? Então, tem que ter muito cuidado e tal, já tem que ter alguma experiência, porque tem um processo no final, quando você vai botar em garrafa, por exemplo, a cerveja, que para ela pegar o gás, você refermenta o restinho de açúcar que tem aqui dentro. Ou você insere açúcar, para fazer o que a gente chama de priming, Prime. que esse açúcar vai ser refermentado dentro da garrafa, então tem que ser uma quantidade controlada, senão você cria uma pressão muito forte aqui dentro, Você cria que uma pode bomba. estourar. Então, existe... Teve até uma história, né? Acho que foi o Bozo que contou, de um amigo de vocês que chegaram na reunião da Serva com a cerveja quase estourando. Ele chegou e todo mundo saiu da Exato, que tem mesa. porque é um dos controles que a gente tem, é um manômetro que a gente bota em uma cerveja de exemplo, né? Que você consegue ver a pressão que ela tá. E aí você tira ela como parâmetro para as outras. E aí Acho que foi Raul, né? Raul, Eu tô foi Raul, pensando foi. aqui se foi Raul ou se foi Bozo. Eu acho que era uma cerveja dele mesmo, na verdade. Foi Raul, foi Raul. Ele contou em outro episódio. Sim, então é melhor Chegou evitar. todo felizão lá, né? E aí a cerveja quase estourando, Meu todo mundo Deus. com medo, imagina. De início, eu não recomendo botar fruta, porque até você entender essa dinâmica, às vezes... A coisa da explosão, eu acho que vai evitar por enquanto. Deixa a fruta Exatamente, mais pra exatamente. frente. Aí você tem essa parte das panelas que a gente falou aqui, né? Que vai cozinhar, ferver e tal. Depois você vai fermentar. Esse líquido que foi fervido, ele tem que resfriar primeiro, né? Para uma temperatura em torno de 20 graus. Aí para isso a gente usa algumas técnicas de troca de calor, né? Que você pode usar. Normalmente é um chiller de imersão que você bota um tubo, basicamente, de inox ou de cobre. Você passa água gelada por dentro e aí ele vai tirar o calor da cerveja que foi fervido. Aí quando a cerveja, o mosto ali já está em torno de 20 e poucos graus, você consegue botar para fermentar em temperatura controlada. Essa para mim é a parte mais difícil, porque você tem que esperar muito tempo. Tudo isso que a gente falou até agora, você faz no mesmo dia ali e tal, tranquilo. E Só que depois espera quanto depois tempo, que você em bota para média? fermentar, aí demora em média uns 7 dias. Ixi, Às vezes coisinha, até né? mais, Coisinha né? também. Também. 7, 10 dias. Tem que Isso ter é a parte de paciência, então, fermentação. hein? Depois que a fermentação, o que é que vai acontecer? A levedura vai consumir o açúcar daquele grão e vai transformar esse açúcar em álcool, que é daí que vem o álcool da cerveja, né? A gente não bota álcool. E gás carbônico. Né? Esse gás carbônico a gente deixa ele sair, porque ele vai tirar alguns compostos indesejáveis da cerveja, coisa de um aroma indesejado, alguma coisa assim. Depois que fermentou, todo o açúcar que tem ali fermentável foi consumido, a gente vai maturar. Aí já são alguns outros dias. Né? Então a gente passou 7 dias na fermentação e vai levar mais uns 10 aí
maturação, 10, 12, alguma coisa assim. Que essa maturação a gente deixa numa temperatura mais baixa, para a levedura que está ali, o fermento, ele decantar, porque quando você termina a fermentação parece uma lama a cerveja. É bem turvo assim, é grossa e tal. E aí na maturação o fermento vai decantar e aí a cerveja vai ficar com cara de cerveja. Nossa, Fazer então o não é cold pra... crash, né, também, às vezes. Exatamente. Não é pro dia da noite, né? Não, Demora você vai ainda. demorar aí Viu? uns 20 dias. Fazendo, Não é? ixi. É um Que é a exercício parte mais paciência, difícil viu? que tem. de paciência, mindfulness, entendeu? Você Não se é? concentra ali, ó, são 7 dias É, até é por realmente isso que a às coisa vezes- ficar pronta. Aí deve dar um coisa, orgulho né? danado, realmente, Dá, né? Quando dá. termina. Nossa, assim. É. E quando terminou tudo isso, você botou na garrafa, fez esse primezinho que eu falei, né? Para controlar a pressão. Quando você chega na reunião de amigos e você abre e faz o tss, aí Nossa. Eita. Agora, demais. tem chance de ter alguma parte nesse processo que deixa ela ruim, de você não conseguir tomar? Porque Tem. assim, você vai esperar tanto processo tempo, todo, né? Eu já fiquei pensando, se eu errar em alguma parte Não, e agora. e assim, até complementando a sua pergunta, Vinícius, assim, e a questão da higiene mesmo, né? Como manter, porque eu já escutei comentários assim de pessoas, né, que falam, ai, eu tenho medo, eu até queria fazer, mas eu tenho um certo receio de fazer, porque pode, sei lá, dar alguma coisa errada e acabar estragando, e a pessoa beber algo estragado e tal. no fim das contas é um alimento, né? Então tem que ter algum cuidado ali, tem que ter responsabilidade. Mas durante todo o processo, né? Até a parte de fervura, você pode fazer algumas coisas erradas que vão prejudicar o sabor da cerveja, tipo, errei uma temperatura, então pode ser que a cerveja fique mais encorpada do que você queria e tal, mas até então não é necessariamente contaminação. Você pode fazer alguma coisa de processo ali que mudou o resultado que você queria atingir. Depois da fervura, porque quando você ferve, você mata todos os micro-organismos que estão ali, né? Depois que tem a fervura, você tem que ter um cuidado muito grande com a higiene, né? Então a gente tem que higienizar tudo que tem contato com aquele líquido que foi fervido. E aí, para isso, existem algumas substâncias que não é nada também... Quando eu fui começar a fazer, eu achava que eu ia ter que usar luva, máscara, não sei o que e tal. Você tem que ter alguns cuidados, obviamente, mas não é algo que você vai comprar, tem que ter uma licença do exército nem nada. Sim. Você pode usar álcool 70, que é algo que hoje em dia a gente está muito acostumado a usar. Natural, né? Você pode usar ácido peracético, que é muito comum, que não é um ácido que se cair aqui vai derreter a mesa. Não, ele é mais fraco que o vinagre, é um precursor do Exatamente. vinagre. É um ácido que, assim, você usa, é um ácido alimentício, né? Inclusive, se tiver resquício, você pode ingerir, que ninguém vai morrer nem nada. Ele é usado para... Você deixa um tempo em contato com as superfícies, que vão ter contato com a cerveja, e ele vai eliminar as bactérias que estão ali. Né? Mas tudo isso é fácil de manipular e de fazer. Só que tem que ter o cuidado de sempre fazer, porque se não acontecer, aí pode ter uma contaminação, que aí vai deixar a cerveja com gosto ruim. Você pode ter uma cerveja mais ácida, com um tom meio avinagrado. Você pode ter... Se você exagerar, inclusive, nessa higienização, você pode ter resquício de cloro, a cerveja vai ficar com gosto de cloro, um sabor meio medicinal. Tudo isso são problemas que podem acontecer, mas nenhum deles vai... pelo menos eu nunca vi fazendo mal à pessoa, mal à saúde, né? Você vai ter uma cerveja ruim e não vai tomar. Tem Né? Mas... cerveja que a gente olha assim, tipo, rapaz, melhor que isso aqui, só morrer queimado, né? Mas Tá, faz mas parte do aí, processo. aí eu pergunto para vocês dois, né? Já aconteceu, assim, de vocês seguirem todo o passo a passo, bem certinho. E aí chega lá na roda dos amigos, abre a cerveja, faz o barulhinho, todo mundo super feliz, empolgado, brinda, e na hora que vai provar... Puxa vida. Já. Aí fica aquele sorriso amarelo, assim, sabe? Amigo, Deixa tá aqui no bom. Tipo, você fala que tá bom, mas o seu olhar diz outra coisa, sabe? Já aconteceu? Já teve um problema que... quando o fermento que a gente compra, normalmente ele vem seco e tal, e fermento é um ser vivo, né? A levedura. E aí, para ele funcionar bem, você vai botar ele numa piscina de açúcar, para ele comer esse açúcar e transformar em álcool e gás carbônico. Então, ele tem que estar saudável para ter condição de comer tanto açúcar. E muitas vezes você não sabe como aquele fermento veio, né? Se ele passou muito tempo no sol, numa temperatura mais alta. Então, às vezes, ele está com uma viabilidade muito baixa, que é o número de células saudáveis. E, como você não tem controle, fica à mercê do fornecedor. E já aconteceu de eu usar um fermento que estava com uma viabilidade muito baixa, ele não fermentou muito bem e gerou um aroma, um sabor meio de plástico queimado na cerveja. Ixi. E tá assim, dava para tomar,
mas não tava gostoso. Mas era Dava pra tomar porque desconfortável, foi né? A você gente que sentiu- fez, eu acho. Você tava... Eu esperei. Só ele que defendeu. Sabe Os outros tomaram na marra, assim, ó. Põe o nariz, a mãozinha Não dá no nariz, pra assim, ó. tomar. Vou tomar. Aí também, toma. tipo assim, eu era mais novo, aquela coisa. Então, assim, a gente foi pro churrasco, todo mundo na ânsia de beber. Porra, só tem essa cerveja aqui, mas... Vai tu mesmo. Bebe igual, né? Exatamente. Mas eu tive esse problema. Um problema que eu vejo muita gente fazendo também é o exagero na higienização e ficar com gosto de cloro. É muito comum, que é o que a gente chama de clorofenol. Isso é comum também. Lucas, você já teve algum problema assim? Ah, cara, eu já tive. Eu lembro que uma vez a gente tava fazendo, acho que foi um Vou até Strong pegar o- Bitter. Mas por sorte, a gente provou bem antes, né? Então a gente não deu tempo de levar assim pra casa, pras amigos. festas, pros amigos. Então foi um lote assim que acho que eu nunca bebi tanto Strong Bitter na vida, porque então a gente teve que dar conta, assim, não deu pra presentear os amigos e tudo mais. Mas são ossos do Depois de ofício, todo o principalmente. processo, né? E assim, Vai esperar você. tanto tempo. Tem que estar né? preparado, Tem que então, tá né? Para quem preparado. vai Tem que começar a tá. produzir cerveja, tem que estar preparado a produzir várias vezes, É, né? por Vivenciar a sorte. experiência até chegar realmente ali na Perfeita, receita né? Por sorte perfeita. foi no início, então acho que não lembro se foi 20 litros, 30 litros, a gente ainda não tava com a panelona de 90, não. Não é você pegar o peso de 90, sofrer, aí você chega lá. Nem fala. Meu Deus. Outro problema que eu tive uma vez, quando eu morava sozinho, eu fiz todo o processo, engarrafei, né? Fazia 20 litros, então deu um monte de garrafa. Outra coisa, normalmente a gente reutiliza garrafas, né? A gente não compra garrafa nova, né? Então a gente pega a garrafa de uma cervejaria, uma Rafa, por exemplo, tira o rótulo e reutiliza. Aí eu pegava um monte de garrafa, principalmente nesse formato, de 500 ml. Aí engarrafei as cervejas e botei na geladeira. Morava sozinho, minha geladeira só tinha água, então tava tranquilo. A geladeira do Fernando antigamente era o quê? Água e cerveja. Água e cerveja. Gelo, né? Gelo. E às Gelo. Vezes, às vezes tinha uma maçã, alguma coisa assim. Uma maçã. Às vezes. Que era pra usar na cerveja, né? As maçãs. Uma nova, né? Tentativa. Eu não queria dizer não, mas os solteiros que estão escutando a gente talvez tenham se reconhecido, né? Eu vi, inclusive, aqui, né, assim, fora dos bastidores aqui, pessoas rindo, se identificando, entendeu? Né? Mas Concordando, continua. concordando. Exato. E aí, como eu trabalhava em João Pessoa, eu trabalhava durante o dia todo e de noite eu fazia cerveja. Aí terminei todo o processo de envasar e tal. Acho que tinha, sei lá, umas 40 garrafas e botei na geladeira. Né? E fui dormir. Quando eu tava dormindo, às 3 horas da manhã, eu só escuto uma barulheira danada. Aí eu acordei, caramba, que danado foi isso aí? Mentira. Lembrei, eita, tem cerveja na geladeira. Aí fui lá. Não é que a cerveja explodiu, mas a prateleira cedeu com o peso das garrafas. Meu Deus. Cara, E a cozinha que era um mar de tristeza. cerveja, assim. De 3 horas da manhã, um Deus. caco de vidro e cerveja. E eu tinha que limpar, né? Aí Você, meu Deus, essa tá tão boa. A lágrima caindo assim, ó. Puxa vida, vou ter que limpar tudo isso. passei 1h30, não fui nem dormir. Aí eu que ainda dei com o trabalho, perrengue. mas foi ruim isso aí. Tristeza, nossa senhora. E perrengue, Lucas, de você pra Vixe, você. Maria, teve um bocado. Eu lembro que teve um que foi bem engraçado, que quando a gente tava aprendendo, a gente tava usando ácido peracético e próximo da garagem tinha um gramado, que tinha um jardim da mãe do Guerra. E aí eu lembro que tipo, a gente tava fazendo a diluição do ácido e tal. Eu sei que no final das contas, em algum momento a gente teve que, durante as limpezas, tipo, jogar fora. Aí, tipo, não, joga aí que não tem problema não. Eu disse, não, pô, será que tem problema? Tipo, não tem problema não, minha mãe agou isso aí todinho, não sei o que, essa grama é antiga, não sei o que. Só que, tipo, a gente jogou tranquilo, tava bem diluída, a gente botou mais água ainda pra certificar que não ia acontecer nada. A gente fez uma outra diluição. E o resultado foi que, pelo menos um mês, ficou uma mancha assim no gramado de grama morta. A gente ficou assim, eu lembro que tava em casa quando o Guerra mandou a foto no grupo. Tipo, ei galera, aqui nessa tatuagem que o gramado ganhou. Gente. Tava lá, mas foi engraçado. Aquela marca dos ETs, né? Da Nossa, grama. Sinais. É a mãe dele olhando, Já ficou a imagina marquinha. ela. E de repente isso já gerou o quê? A ideia pro nome da próxima cerveja, entendeu? Que ele não É contou verdade. ainda. Reter droga. É. Tipo, Entendeu? Deve Quando ter você vê virado. Aí. Sinais, né? os sinais. É. Ô Fê, mas você é sommelier, né? Você participa de análises nesses concursos e eu acredito que esses pontos que você relatou também sejam pontos que apareçam, né? Sim, nessas com cervejas. Como que é essas Hoje em experiências? dia, Como a gente são, teve até um né? concurso da Serva Potiguar recentemente, que eu fui juiz. Inclusive, mandar um abraço aí pra galera da Serva. E fazer um parêntese aqui antes de responder. Sim.
A Serva é uma associação que ajuda muito para quem está começando a fazer cerveja, por 2 motivos. Primeiro, que você tem várias pessoas ali que são muito dispostas a ajudar, né? Você tem um grupo, e aí você pergunta às vezes, pessoal, estou em dúvida se eu faço assim ou assado, e a galera é muito prestativa. E a Serva aqui tem uma sede, que para quem não tem espaço para fazer tudo isso que a gente falou em casa, pode alugar a sede da Serva, fazer tudo lá, e inclusive deixar lá fermentando, para não comprar uma geladeira, nem nada disso. Então você consegue fazer tudo lá, é só agendar com a diretoria. Olha aí, Gostei. isso, anota. Já deu uma economizada assim. Então, a gente pode dizer então que aqui, pelo menos, né, no Rio Grande do Norte, um primeiro passo para quem quer começar a produzir cerveja é se envolver com a Serva? Eu recomendo fortemente, muito. Gostei, Serva, tô aí, viu? A troca de experiências também, né, Fernando? Com Olha. o pessoal de lá, você sempre encontra pessoas produzindo de vários estilos e tudo mais, e troca essas ideias com as pessoas que também estão lá. Às vezes tem pessoas no mesmo nível que você, e sempre tem pessoas com nível bem mais alto. Então, eu lembro que o Guerra, ele era da Serva, a gente chegou a usar várias vezes o moinho emprestado, ia fazer alguma coisa assim desse tipo, e é uma mão na roda, muito massa mesmo. Muito. Você economiza muito e aprende muito também. Mas voltando, né, para a parte dos defeitos. Isso era muito comum, principalmente essa questão do clorofenol que eu falei. Mas eu fiquei muito feliz que nesse último concurso eu não encontrei nenhuma falha grave assim, nas cervejas que eu julguei, né? Inclusive, achei elas muito boas. É um sinal que a turma vem estudando, o nível vem aumentando, vem sendo bem legal isso. Aí sempre tem... Um dos papéis dos juízes, além de julgar se dizer tá boa, tá ruim, não sei o quê, é você dar um feedback para a pessoa, melhorar, né? Então, por exemplo, aconteceu comigo em 2 cervejas que eu julguei que ela estava muito boa, só que ela estava classificada num estilo inadequado para o que ela era. Então, lá na súmula, quando você é juiz, você dá a nota e quando você vai julgar, você não vai julgar só se a cerveja é boa, você vai julgar se ela está dentro daquele estilo que se propõe. Então, se você for julgar uma Witbier como a Anísia e ela tiver uma ótima Catarina Sour como a Ludovicus, ela vai levar uma nota ruim aqui porque ela não se enquadra classificada nos parâmetros estilo da Anísia, correto, exatamente. né? Ela está uma ótima Catarina Sour. Se ela tivesse Catarina Sour, ela levava uma nota muito boa. Mas aqui ela leva uma nota muito ruim porque está fora dos parâmetros. E aí vocês dão esse feedback exato. Eu teve 2 cervejas que eu dei esse feedback. A cerveja está muito boa, está com essas características assim, assado, que se assemelha mais ao estilo tal. Então ela está levando essa nota por conta disso, mas se tivesse nesse estilo, teria uma nota muito boa. Sim. Ou então assim, tipo, essa cerveja está muito boa, só que ela ficou com um corpo mais alto do que o estilo pede. Então, se você ajustar o corpo da próxima vez, quem sabe ajustar a temperatura de fermentação, fique melhor. Então, esse é um dos papéis do juiz, principalmente de cerveja caseiro, passar esse feedback, né? De cervejaria profissional não tem muito isso, que é até meio prepotente, né? Mas eu diria que, assim, para quem quer produzir cerveja, aí temos aqui o Vinícius já, né, curioso, querendo produzir, tem que ter hora-copo também, né? Tem que ter. Porque para saber onde quer chegar... Eu acho que eu tô indo bem. Você tá indo bem? Conta pra gente. Eu já tô aqui, né? Você não acha que já tenho uma parceria com a RAF de verdade, né? De estar sempre por perto ali, então acho que eu tô... Já tá no caminho certo, não consegui escolher ainda uma, minha favorita, então acho que eu tô no caminho certo, provando de tudo. Mas eu tô sentindo um sotaquinho em você. De onde você é? Eu sou paulista, mas eu moro aqui há 7 anos já é um tempinho. Sim, mas o sotaquinho entrega. Não dá, eu né, sou pra paulista fugir. também. Ok. O sotaquinho entrega. Não dá, eu falo... Você é da capital ou do interior? Eu nasci em Santo Amaro, mas lá eu morava em Taboão da Serra, que é a região metropolitana. Sim. Mas aí por ali, eu arrasto a porta e às vezes vira a porta, às vezes não sei. É uma mistura, não sei, tô perdido, eu não sei mais. E você já tá aqui há 7 anos. Tô aqui há 7 anos. Então, quando você vai a São Paulo, as pessoas já falam que você tá com sotaque nordestino, não é assim? Sim, fala, nossa, não tem mais nenhum sotaque. Eu falo, o quê? Acontece comigo. Aí eu chego aqui, o povo, não, sotaque paulista, pois não você perdeu abre nenhum. a boca, todo mundo fala, você não é daqui, né? De onde você é? Não passo despercebido. Percebido, pronto. Ô, Vinícius, e aí você começou a provar cervejas artesanais lá ou aqui? Aqui, e não há muito tempo, pra ser sincero, eu acho que com a RAF foi uma das primeiras mesmo, por amigos, né, por ter amigos que estão sempre envolvidos, comecei a experimentar, porque eu não era antes muito de cerveja, então, na verdade, não bebia muito, né, comecei a beber cerveja e experimentar um pouco, e aí conheci a RAF com a cerveja artesanal e comecei a abrir mais os olhos para essa área, né. Aí, hoje em dia, eu acho que a pessoa já não consegue beber igual qualquer outra coisa, né? Ou qualquer coisa. Você já fica bem
Fica bem crítico, mais né? Eu já tô me seletivo, né? sentindo... Não tem Paladar não como. retrocede, né, Érica? O paladar não retrocede. Eu acho que depois que você dá esse passo, então, pra você produzir a sua, já era, né? Já tô é um aqui, caminho já tô... natural. Porque quando eu comecei era isso. Eu fui muito resistente a tomar cerveja artesanal. Quer dizer, isso aqui não é possível. Eu compro cerveja a R$2. Que é o que Mas acontece com muitas pessoas, né? E Assim. aí depois que você começa a tomar, você começa, pô, é diferente. Aí na feira ali você bota uma ou duas diferentes e tal. Começa a escolher ali os momentos propícios para uma cerveja diferente. Não, e quando você conhece minimamente essas etapas todas aí que você relatou, o Lucas também, assim, a gente acaba meio que também pagando um valor diferenciado pela cerveja artesanal sem tanto peso na consciência, né? Sim, sim. Eu, assim, hoje, quando eu escolho um rótulo diferente, enfim, avalio o valor e tudo mais, enfim, a quantidade, o ml, eu levo isso em consideração, mas isso já me vem com muito mais facilidade, sabe? Mas, poxa, é realmente uma produção diferenciada e não é uma produção de massa, né? Então, eu vou ter realmente um custo-benefício, um produto muito melhor. Aí você começa a entender que o valor entregue por aquele produto é muito diferente do que a gente está acostumado a falar sobre cerveja, né? Não é uma cerveja para você comprar uma caixinha para ir para um... Pode até fazer isso, né? Mas, Tem assim, gente que faz. Mas é uma cerveja que você pode chegar em casa depois do trabalho. Você aprecia, né? Apreciar, Exato. assistir alguma coisa no YouTube, tomando uma Receber cervejinha. um amigo em casa. Exatamente. E já é uma coisa que eu trago assim da vida, você ter mais esse olhar para algo que é sustentável, que é mais feito caseiro, que é feito à mão, que você sabe que tipo não tá distante daquele que produziu, já é uma coisa que eu levo para a vida. Então, chegar nisso foi um caminho natural. Faz muito sentido mesmo. O Covil tá on? O Covil tá on. A gente tem algumas novidades, né? Além da RAF na Arena, que as pessoas já estão aí acostumadas com essa ideia, né? Da RAF funcionando na Arena e tal. É uma novidade, mas a gente tem uma novidade também no Covil do Posto, né? O Covil Raiz, desde 2017. Né? Como a fábrica saiu de lá, a gente teve mais espaço e tem oportunidades de explorar lá diferentes. Então, em janeiro, a gente deve começar a explorar o Covil, né? O Covil vai começar a abrir também aos domingos, que é algo que a gente tinha uma demanda muito grande. As pessoas perguntavam, não abre no domingo, não abre no domingo. E a partir de agora a gente vai começar a abrir. Vai ter comida lá também, petisco, feijoada, caldo, esse tipo de coisa, para a galera que quer ir durante o dia. Né? A ideia é a gente ficar até o começo da noite ali, que é para quem quer ir assistir um futebol ou quer só passear no domingo, né? Que a gente não tem tantas opções. Então, além das domingueiras, agora o domingo vai ser permanente, no Covil do Posto. Gostei. E vai abrir qual horário no domingo? A gente deve abrir perto da hora de almoço, ali por volta das 11 horas, até umas 7 a 8 horas. A gente ainda está definindo, mas vai ser nesse intervalo aí. Não pode ficar até muito tarde, porque é segunda, né? Que legal, maravilha. É isso. E temos dicas fuderosas, né? A gente já está aqui chegando na nossa saideira. E quem começa, ou o Vinícius, ou o Lucas. Vai lá, E Vini. aí? Gente, eu fiquei pensando numa dica pra dar e eu falei, então vai ter que ser uma dica assim fuderosa mesmo, né, pra eu marcar. Então eu vou dar uma dica de viagem pro interior do Rio Grande do Norte pra quem quer fazer aventura e uma cidade diferente, que eu acho que vocês nunca pensaram, mas é Sítio Novo. Olha. Essa é a novidade. Já pra mim. fiz uma trilha incrível Sítio lá, Novo. Pequeno Felino, um abraço. Todo mundo pra Sítio Novo, fazer aventura, fazer rapel, fazer trilha. É minha dica. Arrasou. Tem uma estrutura lá, como é que é? Qual é a distância? Assim, porque realmente, pra mim, é Olha, novidade 100% isso aí. Sítio Novo não é tão longe daqui, mas lá é uma cidade pequena, né? Não é uma cidade que é cheia de pousadas e tal, eles ainda estão desenvolvendo a questão do turismo, mas quem quer uma aventura, porque vai fazer uma aventura, né? Trilha, é andar a cavalo, é fazer rapel e... Quem está disposto a ficar num lugar simples, mas muito aconchegante, que a cidade é incrível, as pessoas são legais, abraçam, aconchegantes. E é isso, eu acho. A vista, perfeita. Aqui pelo Google, né? O pai Google, 118 quilômetros de Natal. 118 quilômetros, não é tão Tem um longe. castelo famoso, Já né, estive também. lá, já Mas estive ninguém- lá em e- Sítio Novo. É lá que tem um castelo? Sim. Ah, então é isso. Tem um castelo, verdade. Gravei lá já. Maravilhoso, lindo, inclusive, o castelo, gente. Nossa, É bem e o castelo já é um impressionante. plus, É. porque muita gente que vai pra lá vai pra ver o castelo.
E tem toda uma história, né? Porque parece que o cara teve uns sonhos e foi uma pessoa que sozinha que fez os castelos durante vários anos. Ele teve um sonho que no sonho a voz, alguma coisa disse pra ele que ele tinha que fazer 18 castelos, se não me engano, era um número assim muito grande. E ele começou a fazer 13. Ele começou a fazer os castelos e aí aquele que é o de lá é o que ficou pronto, o bonito que todo mundo vai e tal. E ele deixou aí essa... E é uma obra impressionante, né? Você chega lá, assim, você vai entrando, você vai subindo, você fala, gente, como uma pessoa construiu isso aqui? Assim, e tem uma vista bonita, né? O sim, é lindo. Tá até no TikTok, pesquisem, vale, gente. assim. Pesquisem Sítio Novo, vocês vão encontrar lá, tem vários videozinhos. Surpreendente, ó, vale a pena. Maravilha. E você, Lu? Eita, no programa passado eu dei uma dica de HQ, hoje eu vou mudar. Eu vou indicar um jogo virtual. É um jogo chamado Journey, que, como o próprio nome fala, é uma jornada. Mas ele é legal porque ele pode ser apreciado por qualquer pessoa, inclusive pessoas que nunca jogaram videogame, porque ele é como se fosse uma experiência interativa. E ele acaba sendo uma experiência sociológica também, porque você começa sem saber de nada, você é um peregrino no meio de um deserto, e o cenário é muito lindo. E ele tem uma trilha sonora que ganhou diversos prêmios, é uma trilha sonora instrumental que ela fala, assim, não precisa ninguém cantar para você entender as ideias que ele quer passar e as emoções. E ele é um jogo de emoções. Em alguns momentos ele é como se fosse um sonho lúcido. De tão incrível que ele é. E é bacana porque ao longo dessa jornada você pode encontrar outras pessoas fazendo a mesma jornada. E o jogo coloca um elemento que é o fato de você só poder se comunicar emitindo uma nota musical. Seu personagem faz uma notinha musical. Você não fala, não digita nada. Você tem que usar o sentimento para tentar dizer, fulano, é por ali, tipo, tem um negócio escondido aqui, eu descobri alguma coisa. E você vai participando do jogo, é uma experiência pequena, em poucas horas você consegue ir até o fim. E é interessante porque ao longo da história, nessas 3 horas de duração, 3 a 4 horas, lógico que você não faz tudo poucas horas na linguagem do gamer, né? Você não faz... 3 horinhas. Pra quem jogou mais de 100 horas em Dark Souls 3, né? Exato. Entendeu? É sobre isso. Jogando, sei lá, 1 hora por dia. Mas o que é legal é que no final, quando você termina o jogo, só no final você descobre o nick de todo mundo que participou dessa jornada com você. E a ideia é que você fez essa jornada sem saber a cor da pessoa, sem saber a opção sexual, sem saber onde ela mora. Ela só é uma pessoa que tinha um objetivo de participar de uma jornada e chegar ao topo da montanha. E o jogo ele não tem nenhum tutorial. É um deserto lindo com uma montanha lá longe. E assim, se eu falar qualquer coisa sobre o objetivo dessa montanha, o que é aquela terra, vai ser um spoiler muito grande. Então eu prefiro deixar essa dica para quem quiser se aventurar. É uma experiência curtinha, de 5 horas, tipo, você pode jogar em uma semana. Já aumentou. Presta atenção que já aumentou. Não, assim, tipo, repete o nome ritmo. do jogo. Journey e como as pessoas podem ter acesso. Ele tem na Steam, na Epic Games, ele tem nos consoles, tipo, acho que tem PlayStation. Acho que quase todas as plataformas de jogos é fácil de encontrar ele. E o valor dele é bem acessível. Como é uma experiência interativa, acho que, sei lá, uns R$30. Eu lembro que eu comprei em promoção por R$15 e foi os R$15 mais bem gastos da minha vida. Tipo, é algo lindo de morrer. Que legal. Muito bom. Eu vou dar uma dica de jogo também. Opa. Só que é um jogo diferente, assim. Eu vou dar uma dica de um criptojogo. Tem toda essa onda aí de criptomoeda e de NFT e essas coisas agora, né? E eu confesso... Já está investindo em criptomoedas, Fernando? Criptomoedas já investi há um tempo, assim. Mas a parte de NFT e dos jogos, eu sempre gostei de videogame. E aí eu pensei, tá na hora de eu juntar, né? O útil ao agradável. O útil ao agradável, exato. Exatamente. Ali, né? Só que aí eu fui pesquisar os jogos e eu achei todos os jogos meio ruins. Meio paz. Aí eu, vou esquecer isso aqui, porque... Isso aqui eu não chamo nem de jogo, é só um negócio para o pessoal especular. E aí, recentemente, eu descobri um jogo que pareceu interessante. É um jogo chamado Titan Arena. Ele é um jogo tipo um MOBA, só que pode ser mobile ou no computador, né? E quando eu vi ele, eu lembrei só do meu sobrinho que joga um jogo chamado Brawl Stars, que é jogo de celular. É um jogo que é febre e tal. Os bonequinhos é bem fácil de jogar, meu sobrinho é uma criança. E ele jogava lá. E eu olhei assim, isso aqui é igualzinho ao Brawl Stars,
só que com NFT e um negócio que tem uns tokens que vão valorizar aqui, foi lançado recentemente. Pode ser, inclusive, que tudo que eu estou falando aqui quando for ao ar nem valha nada, porque esse mercado é muito dinâmico, né? Então, aí eu comecei a jogar, né? Comecei a brincar ali e vi que realmente é muito fácil de você aprender e eu acho que isso vai facilitar se popularizar muito. Então, foi o primeiro jogo que eu vi com um potencial de popularização pelo jogo, né? Não pela especulação, e que tem esse potencial. Aí eu comecei a jogar e é divertido. Estava jogando, minha esposa viu, ela começou a jogar também. Aí, quem sabe, né? Já envolveu a família, assim que é bom. Então, deixa eu só soletrar aqui. É TAN Arena. Tetan Arena. É bem fácil, bem intuitivo, bem amigável. Você ganha uns NFT lá jogando. Você não precisa pagar para entrar, pelo menos nesse começo, né? Porque ele foi lançado muito recente. O projeto tem no site do jogo você vê o roadmap do projeto, né? O que eles planejam para a evolução dele. E aí tem várias coisas que eles querem implementar e tal. Parece um projeto bem robusto, bem legal, bem completo, que é autossustentável, não é só especulação. Então é o que eu estou jogando assim quando eu vou deitar para passar um tempo e quem sabe, né, ganhar alguma coisa. Já aumenta aí, né, os NFTs, ou então as criptomoedas. Fazer umas lives aí, né? Gente. Vou abrir no Twitch um canal. Pode até ser um tema, né, aqui do Oracopo para 2022, por que não? Exatamente. Né? Show. Bom, para fechar então as dicas poderosas, a minha dica hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não trouxe filme, anime ou série para indicar. A minha indicação ela tem a ver com o final do ano também. Eu vou até tomar cuidado para não me emocionar, aquelas. Mas eu queria muito assim deixar como dica de você valorizar as suas amizades. Valorizem as amizades de vocês. E aí eu vou fazer um gancho, Fernando, com a festa da RAF, porque a festa da RAF ela acabou unindo um grupo que, enfim, tá até agora e a gente está realmente muito feliz. Cíntia sabe disso, Cíntia faz parte também, Cíntia é nossa cinegrafista, nossa fotógrafa aqui do Oracopo. E eu queria deixar realmente o meu abraço, enfim, o meu beijo para as meninas. A gente criou, tem um grupo no WhatsApp, não vou falar o nome do grupo, gente, segredo esse nome, né? Mas, assim, eu queria muito deixar aqui o meu abraço apertado para essas novas amigas, assim, pessoas muito especiais e que me fizeram realmente, neste final do ano, ressignificar, sabe? O poder da amizade, assim. Eu acho que depois que a gente entra na fase adulta, né? Depois que a gente tem aí a maturidade, é difícil fazer amizades verdadeiras, né? Amizades fortes, assim. E esse ano, realmente, eu conheci pessoas muito especiais que, assim, sabe, estão fazendo diferença para mim nesse contexto da amizade. Então, queria muito deixar essa dica poderosa, valorize a sua amizade, sabe? Diga que gosta da pessoa, diga que ama a pessoa, escute, né, assim, compartilhe informações, compartilhe dicas, não suma. A gente está vivendo ainda um momento de pandemia, nem sempre a gente consegue, né, realmente encontrar as pessoas. E eu queria deixar meu beijo, então, para Vivi, para Pamela, para Fernanda, para Hebe, gente, não posso esquecer o nome de ninguém, para Aninha, e assim, dizer que realmente tem sido momentos muito incríveis que nós estamos vivendo juntas e trocando muitas ideias, e é isso. E para Cíntia, não tem beijo, não? Beijo, Cíntia. A Cíntia ainda vai entrar nesse grupo, ela nem tá sabendo, mas ela ainda vai entrar lá no grupo, sabe? Mas é legal isso, porque além da pandemia, quando a gente chega tem determinados momentos da vida que a gente é engolido por um turbilhão de coisas, né, profissionais e não sei o quê. E realmente acaba isso ficando de lado e às vezes você tem esse momento de reflexão e equilibrar a vida de novo, né? Às vezes a vida sai, tem um desequilíbrio aqui. É tão importante, ali, né? Um beijo para meus amigos também. Um beijo para meus amigos também. Mas sabe, a gente estava esses dias, nós estávamos reunidas num evento. Aliás, deixar o meu beijo aqui, meu abraço também para toda a banda United. Acho que eu não posso deixar de falar deles aqui.
porque realmente também são pessoas muito especiais, assim, teve a confraternização recentemente, e, enfim, Vinícius, o Regis, o Maurício, o Lucivan, o Rafael, enfim, todo mundo da banda são pessoas muito especiais também pra gente, e é isso, sabe, assim, muitas vezes a gente tá no corre, no dia a dia, né, não conversa tanto com as pessoas, não fala tanto, e de repente, em poucas atitudes, né, a gente conhece uma pessoa nova, e a RAF, assim, a festa da RAF foi a festa que uniu a gente, assim. A gente não se conhecia, né? Então, eu brinco com elas hoje. Eu só, tá vendo, gente? Tudo tem um propósito, né? Eu me envolvi com a Rafa, Fernando também é uma pessoa que eu mal conhecia, né? E hoje nós somos amigos, então... Pacas, né? Pois é, já considero pacas. Lucas também, né? Não citei o Lucas, mas enfim, né? A gente tem trocado muitas ideias também, muitas referências. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente ter a abertura, assim, de conhecer pessoas novas e trocar essas ideias e conhecer novos universos. Isso faz uma diferença danada, realmente, no nosso dia a dia. E aí, abrindo mais um parênteses, o Lucas está aqui, que não me deixa mentir. O legal é que a gente trabalha com amigos, né? Sim. A cerveja, ela tem esse poder, né? De unir as pessoas e tal. E quando você cria um ambiente com pessoas boas, o natural é que pessoas boas também se aglutinem a esse ambiente, né? E aquele grupo e tal. Então, eu percebo que isso é não sei se é uma coincidência, é uma constante nessa história, né? De conhecer pessoas. Que o pessoal da United eu descobri... na verdade, eu já conhecia a banda, mas eu criei amizade por conta de uma festa nossa também, que a gente contratou eles, acabou criando uma relação de amizade. Então, é muito legal você trabalhar num projeto que, claro, como qualquer trabalho, tem seus perrengues, tem suas agonias, tem tudo, mas que acaba que ele traz coisas além do trabalho, né? Traz amizades, e constrói... eu acho muito massa isso. É isso. E o Hora Copo também é sobre isso, né? Exatamente. Amei. Temos um programa. Temos um programa. Nosso último de 2021. Gente. E, assim, eu acho que a gente não poderia, né, Fernando, encerrar esse programa sem agradecer a cada um dos ouvintes, né, e das pessoas que assistiram os vídeos no canal da Cervejaria RAF. Muito obrigada. Vocês, assim, são a razão de nós estarmos, né, realizando o Hora Copo, e são também a razão para a gente poder continuar esse projeto com outras pautas, com novas pautas, com mais convidados, e sempre também convidando você que acompanha a gente a participar, né? Exatamente. Esses 10 programas foram uma escola, né, para a gente. Assim, a gente está desenvolvendo esse projeto, apesar de já ter uma galera ali cativa, né, já ter uma audiência. Mas é o começo para o que vem em 2022, né? Sem dúvida. A gente já vai ter um cenário novo. Olha, a sala nova vem aí. E, inclusive, recentemente, naquele resumo do Spotify, teve até ouvinte que saiu lá, né? Legal. O podcast Hora Copo no topo. Sim, foi mesmo. Eu achei o foi máximo. mesmo. Legal mesmo. Né? Queria agradecer também a equipe que está nesse projeto junto com a gente, né? Galera da captação aí. Cíntia, André, o Saulo. Cíntia da Hora, o André Gavassa. O Saulo, o Fábio, o Emanuel. Fábio, que não é Léo, que é Fábio, que é Léo, Brito. Saulo Brasiliano, Emanuel Santos. Um abraço para você, Emanuel. Sempre muito especial pra gente contar com a sua edição. Mica, que ajuda na divulgação aí também. Mica. Que vai fazer cerveja com o Vini. Exato. Tá escrito, hein? Vai Tá acontecer. anotado. A gente vai querer saber o resultado dessa receita, viu, Vinícius? Vem aí. E todo mundo que já participou no programa, né? Assim como o Lucas e Vinícius que está aqui e vai participar ainda no futuro. Então, obrigado a todo mundo, que 2022 venha com muita coisa boa, que o Hora Copo dê uma decolada, que a RAF traga mais desses momentos que você falou para muita gente. E espero muitas coisas boas para esse novo ano. Sem Saúde. dúvida, sem dúvida. Saúde. Meninos, vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês? Qual o arroba? Fini? Bom, eu tô no Instagram como Venissu, VNISSU. Então, quem quiser ver esse processo aí, ou tantos processos, né, da vida. Que inclusive, viu, Pode gente, é por me isso que eu tô lá. chamando ele desde o início de Vinícius. Não sei se vocês perceberam, né? Os meninos aqui, Vini, Vinícius e eu, Vinícius, Vinícius. Porque eu achei, assim, muito criativo, porque tem um porquê, né? Explica o porquê. Tem um do porquê. Vinícius. Quando eu criei meu Instagram, hoje no Instagram eu falo sobre estilo e moda. Então, eu falo um pouco sobre a minha jornada, sobre sustentabilidade, sobre me vestir, como é que eu comecei a entender melhor esse processo, né? E quando eu dei esse primeiro passo para começar a falar sobre isso,
eu perdi a minha avó, minha bisavó. E aí eu resolvi fazer uma homenagem a ela, colocando meu arroba como ela me chamava. Ai, gente, Porque meu nome é Vinícius adorei. Castro, é muito tem em todo lugar. Aí eu quis deixar Venício pra ser uma marca pra ela. E aí acabou que virou Venício, todo mundo é assim agora. Ah, eu adorei. Eu gostei tanto, gente, dessa história. Ele contou antes da gente começar aqui a gravação que eu falei, eu vou chamar você só de Vinícius na gravação. Eu adoro. E você, Lucas? Bom, eu tô no Insta como Lucas Pires PB e eu queria aproveitar a deixa, já que a gente falou bastante sobre amizades. Tem um vídeo lá bacana, que é um texto que eu adaptei, que é Ode à Amizade. Isso é bem bacana. Tipo, vão lá ver, vão lá, podem me seguir. No Instagram tem. Compartilha nos Tá no stories. Instagram e tá no YouTube também. Ode à Amizade. Eu acho justo. Quando esse programa entrar no ar, você compartilha nos stories, que é realmente Show. a mensagem Pode é crer. linda. Exatamente. Valeu. Show de bola. E quem quiser, né, seguir a RAF, né, conhecer um pouco mais dos bastidores do Oracopo, a Papo de Mídias, segue lá, @cervejaria RAF, @papo de mídias. Quem quiser seguir, o meu pessoal é @Fernando A. Nóbrega. Eu vou mostrar um pouco dos bastidores, do meu dia a dia. E tem também o da Érica, que mostra bastante coisa também, né? Exatamente. O meu já é mais focado na comunicação, @ericazuza, Érica com K, Z-U-Z-A. E você, ouvinte do Oracopo, pode continuar ouvindo a gente ou assistindo outros episódios nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Ou então no YouTube, aqui no YouTube. Você pode participar também curtindo, deixando seus comentários, se inscrevendo no canal. Participe, gente. Esse programa é feito para você que escuta a gente ou que assiste. É isso aí. Um ótimo 2022 para todo mundo, que esse ano venha com muita coisa boa, muita cerveja boa, muitas horas copo, né? Muita coisa boa. É isso. Então, um brinde Vamos a brindar todos. a 2022. Saúde. Saúde! Saúde, saúde, gente. Até o ano que vem. Valeu.